Olá, hoje é feriado, mas o mercado não para. Meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares para o dia de hoje, sexta-feira, 2 de novembro, às 23 horas e 59 minutos. Nós vemos aqui no gráfico que os preços conseguiram reingressar na segunda região mais visitada dentro dessa perspectiva de 60 dias, que tem fundo em 6.340 e topo em 6.500. Nós vemos também que o volume de negociação do dia de ontem para o dia de hoje ele teve uma leve queda, o que está coerente com a nossa expectativa de que deveria isso acontecer para que nós tivéssemos uma alta nos preços. O contrário poderia ter causado uma queda e aí novo teste a fundos, talvez aqui 6.256, que felizmente não aconteceu. Então, dentro dessa perspectiva, o range de movimentação está bastante claro, esse fundo aqui em torno de 6.340 e o topo aqui em 6.500. Para ter uma ideia com um pouco mais de precisão, nós vamos analisar dentro de uma perspectiva de 23 dias e aí a gente vê aqui que os preços estão ao topo de uma das regiões, não é a região mais visitada, o que sugere que ela não tenha muito poder de atração em relação à região mais visitada que está mais acima. Essa região funciona como um atrator tanto para preços acima quanto abaixo dela, então existe sim a expectativa de alta até lá. Uma coisa interessante é que entre essas duas regiões não existe nenhum fechamento diário, então seria possível que os preços passassem desse nível aqui para dentro dessa região e nós estamos falando de uma alta de mais de 100 dólares ou em torno de 100 dólares num único dia. Tá? Uma coisa interessante aqui é o padrão de volume, eu gostaria de comentar isso. A nossa hipótese, minha explicação, é que o volume ele aumenta dentro de uma movimentação de preços quando não existe consenso do mercado de qual é a direção. E aí os preços vão encontrar mais ordens de compra, tanto se movendo para cima quanto se movendo para baixo, porque essas ordens de compra vão estar espalhadas adjacentemente aos preços. Já quando existe um consenso de direção, então o que acontece? As ordens de venda, vamos dizer dentro de um consenso de alta, as ordens de venda vão se posicionar em torno do nível onde se acredita que esse movimento vai terminar. Nesse caso, os preços conseguem subir sem cruzar um grande número de ordens, ou seja, sem fazer um grande número de negócios, então o volume é menor, e quando eles se aproximam desse nível final, esse nível terminal, a ordem de compra ela já é menor, ou seja, a força compradora é menor, então tu tem menos ordens de compra encontrando um número maior de ordens de venda, duas coisas acontecem, elas não conseguem romper e o volume de negócio acaba sendo menor também. Então tu encontra uma trajetória de menor volume de negociação quando existe um consenso dentro dela, e quando existe um consenso menor ou não existe consenso, então tu vai encontrar um volume de negócio maior em torno da sua movimentação. Essa é a nossa interpretação para esse volume aqui. Poderia estar acontecendo uma outra coisa, sim, alternativamente que poderia estar acontecendo é uma mudança no comportamento de preço-volume da Bitcoin, mais uma, onde agora ele estaria entrando numa fase de oscilação com mais volume, ou seja, ele não mantém equilíbrio num patamar, ele fica oscilando dentro de uma faixa, e aí sim essa oscilação é livre, e aí sim não há necessidade, não há como tu formar um consenso, porque ele pode tanto subir quanto descer, ao contrário das 2 semanas anteriores que a gente tem aqui, esse período de praticamente estabilidade dos preços, logo abaixo dos 6.500. Então nós estaríamos migrando de uma fase assim para uma faixa onde ele oscila dentro de um intervalo que está sendo definido agora, onde ele começa, onde ele termina. Isso também é uma possibilidade. Mas na nossa expectativa, dentro de uma análise semanal, a gente ainda acredita na estabilidade horizontal do volume e em especial com baixa volatilidade. Tá? Então, vamos aguardar o que o mercado escolhe, mas a nossa interpretação para essa variação do volume é essa. Menos volume de negociação, mais consenso de direção e nível de preços, mais volume de negociação, menos consenso de direção e nível de preço, então um espalhamento das ordens de compra já desde o nível de preço atual ao longo da faixa onde se espera que ele se movimente, e quando existe consenso, as ordens de compra e venda se concentram em torno dos valores que se acredita que o movimento vai encerrar. Bom,
Para termos então uma expectativa mais clara dos preços, nós vamos fazer uma rápida recapitulação de qual foi a nossa predição para o dia de ontem. Nós estávamos prevendo uma alta, tá? Essa alta aconteceu, ela excedeu a nossa previsão, inclusive o intervalo, tá? E nós tínhamos posicionado todo o intervalo no dia de ontem ao e acima do nível dos preços do último fechamento, ou seja, a expectativa do algoritmo era totalmente de alta, tá? Mas a alta acabou excedendo esse intervalo aqui, como a gente pode ver aqui por esse gráfico. Em função disso, nós vemos aqui a continuidade dessa expectativa de alta para a região, provavelmente aqui a região mais visitada do gráfico anterior, tá? Incluindo ela, e de novo nós acreditamos que para isso aqui acontecer nós precisamos mais uma leve redução no volume de negociação para que os preços tenham capacidade de retornar a esse nível aí. É possível que o volume aumente, os preços subam também, sim, mas a gente ainda não viu isso acontecendo aqui dentro desse histórico recente, por isso a gente acredita que essa dependência inversa entre volume e preços vão continuar vigente, pelo menos por enquanto. Então, se o volume cair, isso confirma aqui a nossa análise, tá? Dentro de uma expectativa, analisando os três gráficos, não existe uma direção clara, os preços podem voltar a recuar, os preços podem continuar subindo, tá? Por quê? Porque ele tem um fundo recente, ele tem uma margem para recuar, o padrão de volume ainda não está claro se ele está determinando uma alta ou não, e eles têm espaço para subir, sim, ele tem espaço para subir tranquilamente até os 6.500, porém ele tem mostrado uma dificuldade de fazer essa recuperação. Então a gente talvez vai ver essa recuperação acontecendo ao longo de mais dias. Teríamos hoje, teríamos amanhã, teríamos ainda o domingo para estar fazendo essa recuperação dentro da semana, que é o que a gente imaginou já desde a segunda que fosse acontecer. Porém, a maneira como ela está acontecendo é nova e isso pode estar sinalizando aí mudanças no comportamento, preço e volume dessa moeda. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Muito obrigado pela atenção. Assinem nosso canal no YouTube. Não esqueçam de ativar as notificações. E nós temos aqui embaixo o link para o nosso canal no Telegram, onde a gente também divulga esses vídeos e também coloca ali, eventualmente, novidades que tenham acontecendo. Muito obrigado. Até uma próxima. Tchau.